Boa noite, pessoal. Nossa terceira aula de crescimento microbiano. Tá? Como eu falei para vocês, são 3 aulas que eu dividi, porque senão o sistema não aguenta, não suporta a aula inteira, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu vou falar para vocês sobre quantificação microbiana, tá? Existem 2 métodos de quantificação. A quantificação direta e a quantificação indireta. A quantificação direta é aquela onde eu sei o número exato do número de colônias que eu estou contando. A indireta, eu vou estimar por uma produção de alguma coisa que o micro-organismo vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de cada um desses métodos. Bom, a quantificação direta, nós temos 4 métodos de quantificar. A contagem em placas, a filtração, método número mais provável e contagem direta ao microscópio. A indireta é turbidimetria, atividade metabólica e peso C. A quantificação direta, nós temos a contagem em placa, é aquela que mais a gente utiliza. Vocês vão fazer, nossa, um monte de vezes isso, tá? Vocês vão chegar lá, pegar as colônias crescidas na placa e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso. Tá? É isso que vocês vão contar. Pronto, acabou. E não é número de bactérias, é número de UFCs, que seja unidade formadora de colônia. Lembrando da aula passada, a aula anterior, onde cada célula daquela é formada por milhões e milhões e milhões de números bacterianos, tá? Então, a vantagem dessa contagem em placas é a qualificação das células, onde todas aquelas células ali, elas vão estar viáveis, ou seja, a gente vai poder pegar essa célula e simplesmente passar para um outro meio de cultura e elas vão crescer. Então, elas estão vivas, tá? A desvantagem é o tempo, né, gente? 24 horas para o aparecimento das colônias, então é muito tempo, tá bom? Bom, o próximo é a filtração, onde o número de bactérias ela pode ser utilizado pelo método de filtração por sua contagem. Como é que funciona isso? Eu tenho uma amostra líquida, né, de água, por exemplo, eu vou filtrar essa água e o material que vai ficar retido ali, né, são as minhas colônias bacterianas, eu imagino que seja. Aí eu pego esse filtro, coloco ele viradinho no meio de cultura, na plaquinha com meio de cultura. Depois de 24 horas, você retira esse filtro e você vai ter lá as colônias crescidas no meio. Esse método ele é muito bom quando você tem, por exemplo, uma amostra de água, vamos dizer assim, onde você acha que o número de células tem muito pouco ali, né? Uma água potável, por exemplo, é para ter 0 de bactérias, mas a gente sabe que tem micro-organismo. Então, o que a gente faz? A gente coleta um volume grande de água, tem que ser no mínimo 100 ml, filtra isso, tá? E aí, o que ficar, o material retido no filtro, é que a gente utiliza para verificar o crescimento dessas bactérias. Então, o método de filtração é o método de contagem direta utilizado para amostras onde você acha que tem poucas bactérias ali naquela amostra. Então, você concentra a sua amostra ali, beleza? Aqui a gente tem uma figura mostrando como é que pode fazer o processo de filtração. Então, tem um papel de filtro, tem um funil, aí você coloca o filtro, né? Esse filtro é estéreo, tá? Esse papel de filtro estéreo, e aí você passa a sua amostra ali. É igual filtrar café, né? Aí o pó do café não fica retido ali. Vamos imaginar que esse pó de café seja as nossas bactérias, beleza? O método do número mais provável é utilizado para a gente contar micro-organismos que não crescem muito bem em meio sólido. Então, a gente pega e coloca em meio líquido, como, por exemplo, a Escherichia coli. Ela prefere crescer em caldo lactosado. Nós vamos fazer isso na nossa análise de água, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ver o número de tubos positivos, ou seja, o número de tubos que houve crescimento bacteriano. Então, a gente pega nossa amostra de água inicial e aí a gente não faz diluição. A gente simplesmente vai pegar 5 tubos e vamos colocar um volume de 10 ml da nossa amostra nesse tubo contendo 9 ml de meio de cultura. A segunda parte nós vamos colocar 1 ml também em 5 tubos contendo meio de cultura. E o terceiro nós vamos colocar 0,1 ml, tá? E aí a gente vai contar, coloca para incubar, e aí a gente vai contar quantos tubos deram positivos ali, tá? E aí a gente vai estimar o número de células. Existe uma tabela
feito pela Anvisa, tá? Onde a gente vai quantificar esses números de que deram positivo e essa tabela vai dizer pra gente quantas unidades formadoras de colônia tem por ml da nossa amostra. Aqui eu tenho mostrando para vocês os tubos. Então, aqui a gente tem, ó, 5 tubos que deu positivo, né? Digamos que no meu com 10 ml. Nós temos 3 tubos que deram positivo com 1 ml e nós temos um tubo que deu positivo com 1 ml. Então, o que eu faço? Eu pego essa combinação de tubos positivos, né? 5, 3 e 1, tá? E vou lá na minha tabela e vou observar quanto que deu isso aqui, né? Então, para 5, 3 e 1. Então, lá na minha tabela, já disponibilizada pela Anvisa, né? Diz que o quê? Que para esse valor aqui, eu tenho 110 unidades formadoras de colônia em 100 ml da minha amostra. Esse valor ele está entre um limite inferior, que é 40, e um superior, que é 300. E esse índice de confiabilidade, tá? Então, é confiável esse teste, tá? Que é de 95%. Nós vamos fazer essa técnica e aí eu explico melhor para vocês na aula prática, certo? Muito bem. A próxima quantificação direta é ao microscópio. Esse é tranquilo. Então, o que a gente faz? Você tem que ter um volume conhecido da sua suspensão bacteriana, né, crescido meio líquido, tá? E aí você coloca numa lâmina, não uma lâmina qualquer, é uma lâmina especial chamada Rafting Graft, tá? Ou House Petrovsky, tá? Onde tem uma concavidade, você coloca essa amostra. Essa lâmina tem vários quadriculadinhos. E aí você utiliza, vai lá no microscópio e conta quantas células tem ali naquele cada quadradinho, tá? São as câmaras de contagem. Qual que é a desvantagem dessa técnica? Primeiro, a gente não separa as células mortas das vivas. Pode haver erro de contagem, porque você pode contar a mesma célula lá em cima e depois contar ela de novo por distração. E a gente pode ter também o quê? Bactérias móveis, ou seja, aquelas que têm flagelo, né? Então, você conta ela no primeiro quadradinho lá em cima, de repente ela começa a andar e você conta ela novamente, tá? Então, a gente tem essas desvantagens, certo? Aqui é uma imagem da lâmina que eu falei para vocês, né? Petrovhausen, tá? Com a concavidade. E aqui no segundo desenho, os quadriculados com a imagem das bactérias crescidas, tá? A quantificação indireta é a turbidimetria, onde a gente vai monitorar o crescimento da bactéria através da turbidez, ou seja, a quantidade de luz. Existe um aparelho chamado espectrofotômetro, onde você coloca a sua amostra líquida e esse aparelho vai medir. É inversamente proporcional, tá? Então, assim, a quantidade de luz que passa, quanto maior a quantidade de luz que passa, menor é a quantidade de células. Por quê? Porque quando a luz passa e tem alguma coisa impedindo ela passar, ela vai ficar retida. Tá? Por isso que é inversamente proporcional. Então, quanto menor a quantidade de luz que atravessa esse material, maior é a quantidade de células que tem ali, certo? Então, é inversamente proporcional. Vou repetir. Quanto maior a quantidade de luz que atravessa, menor é a quantidade de células. Quanto menor é a quantidade de luz que atravessa, maior é a quantidade de células. Por isso é a quantificação indireta, porque eu não sei quantas células tem. Eu sei a quantidade de luz que está atravessando ou não, tá? Porque está turvo o meio, tá? Tem muito organismo ali e a luz não consegue atravessar. A atividade metabólica é a produção de algum produto, né? Um ácido, né? Um gás que a bactéria produz. Então, você pode medir isso também em um HPLC, né? Uma cromatografia gasosa, você pode medir. Então, quanto maior é a quantidade de ácido ou gás que está produzindo, maior é a quantidade de células que você tem ali. Então, é diretamente proporcional ao número de células bacterianas, certo? E aqui nós temos uma imagem de um espectrofotômetro, que eu falei para vocês, com a amostra, né, e a quantidade de luz que atravessa. Aí aqui o aparelho registra. É inversamente proporcional, tá? Ou seja, quanto maior o número de bactérias, menor a quantidade de luz que é transmitida para isso aí, certo? E o peso seco é utilizado principalmente para fungo filamentoso. O que a gente faz? A gente filtra, né? E aí deixa esse filtrado no filtro. Você pega esse filtro, pesa esse filtro, tá? E você marca o peso desse filtro. Depois você coloca esse filtro no dessecador e aí após um tempo você pesa novamente. E aí você faz a diferença do peso inicial do filtro
para o peso final. E aí você vai ter a quantidade de filamentos desse fungo que tem ali. Tá? É diretamente proporcional também. Mas a quantificação indireta, por quê? Porque você não sabe a quantidade de esporos de fungo que se tem ali. Você sabe a diferença do peso do papel. Se ficou maior, essa diferença é a quantidade de peso. Mas pode ter o que ali? Pode ter fuligens, pode ter poeira, pode ter um fio de celulose, né, a mais ali, que não é realmente o esporo dos fungos, certo? Só mais essa?